Olá, bem-vindo ao Reflexões Saudáveis. Você sabia que, mesmo após a morte, uma parte do nosso corpo continua viva? Não é algo espiritual ou místico, mas sim uma reação biológica surpreendente. Os micróbios que vivem dentro de nós desempenham um papel essencial na decomposição do corpo humano. Neste vídeo, vamos explorar como esses micro-organismos ajudam a transformar nossos corpos após o fim da vida, e o que isso nos revela sobre o ciclo natural da existência. Fique conosco para entender como a ciência explica esse processo fascinante. A pesquisadora Jennifer DeBruy, professora de microbiologia ambiental da Universidade do Tennessee, tem investigado uma área fascinante que desafia nossa compreensão do corpo humano após a morte. Não estamos falando de algo metafísico, mas de algo muito mais terreno: os micróbios que continuam a viver dentro de nós. Em sua pesquisa, descrita em um artigo no site The Conversation, DeBruy explora como as bactérias que habitam o intestino humano desempenham um papel crucial no processo de decomposição do corpo após a morte. Ela descreve como esses micro-organismos, que já cumprem funções essenciais para nossa sobrevivência em vida, como a digestão de alimentos e a proteção contra infecções, continuam a exercer funções importantes mesmo após o fim da vida. Enquanto estamos vivos, o nosso corpo abriga uma vasta e complexa comunidade de trilhões de micróbios, em um relacionamento que os cientistas chamam de simbiose. Nosso corpo oferece um ambiente estável e nutritivo, e em troca, esses micro-organismos desempenham uma série de funções que vão desde a digestão de alimentos até a proteção contra doenças. Mas o que acontece com esses micróbios quando morremos? Ao contrário do que se poderia esperar, eles não morrem imediatamente com o corpo. Após a morte, esses micro-organismos se adaptam à nova realidade e passam a ter uma função diferente. De fato, eles desempenham um papel fundamental na decomposição do corpo humano. A ausência de circulação sanguínea e oxigênio cria condições propícias para que as bactérias intestinais comecem a se multiplicar rapidamente e ajudar a decompor os tecidos. Esse processo é um dos primeiros estágios da decomposição e é vital para o retorno dos nutrientes do corpo ao ecossistema natural. O estudo desses processos não apenas nos ajuda a entender mais sobre a morte, mas também tem implicações práticas em áreas como a ciência forense. Conhecendo os padrões de decomposição e a ação dos micróbios, os cientistas podem estimar o tempo de morte, por exemplo, o que é crucial em investigações criminais. Além disso, essa pesquisa nos mostra a interconexão profunda que existe entre o nosso corpo e o mundo microscópico, tanto em vida quanto após a morte. O que acontece após a morte? Quando o coração para de bater, o corpo humano entra em uma jornada de degradação que é, ao mesmo tempo, fascinante e inevitável. O fim da circulação sanguínea significa que o oxigênio e os nutrientes vitais deixam de ser transportados para as células, o que dá início a um processo conhecido como autólise. Sem oxigênio e nutrientes para manter suas funções, as células começam a autodestruir-se. Isso acontece porque as enzimas que residem dentro das células, normalmente responsáveis pela digestão de alimentos ou pela reparação de danos celulares, ficam sem a energia necessária para suas tarefas normais. Assim, começam a consumir as estruturas internas da célula, como as membranas celulares, proteínas e até o DNA, num esforço final para obter energia. Esse processo de autólise marca o começo da decomposição e gera uma série de substâncias químicas e resíduos que servem como uma verdadeira festa para os micro-organismos que habitam nosso corpo. No ambiente intestinal, onde residem trilhões de bactérias em vida, o cenário é ainda mais dramático. Sem a presença de um sistema imunológico ativo para manter essas bactérias sob controle, elas rapidamente começam a se multiplicar e a colonizar outros órgãos, além do intestino. A partir do trato digestivo, essas bactérias e outros micro-organismos se espalham pelo corpo, iniciando o processo de putrefação, que consiste na digestão dos tecidos de dentro para fora. A putrefação é uma fase crucial na decomposição, responsável por algumas das mudanças mais evidentes no corpo. Isso inclui o surgimento de manchas escuras na pele e o inchaço do abdômen, causado pelo acúmulo de gases. Esses gases são produtos da fermentação realizada por bactérias anaeróbicas, micro-organismos que não dependem de oxigênio para sobreviver. Elas realizam a fermentação para gerar energia, o que resulta em gases como metano, sulfeto de hidrogênio e amônia, que são os principais responsáveis pelo odor característico da decomposição. Esses gases não apenas provocam odor forte, mas também fazem o corpo inchar, causando a distensão dos tecidos.
Outro efeito da decomposição é a alteração da coloração do corpo. À medida que as bactérias e enzimas digerem as hemácias e outros componentes, ocorrem mudanças de cores, começando com tons esverdeados e gradualmente progredindo para roxo, preto e outras cores mais escuras, à medida que os tecidos continuam a se degradar. Antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever e curtir para que as informações cheguem a mais pessoas. O papel dos micro-organismos. Os micro-organismos têm um papel decisivo nessa transformação pós-morte. Em vida, eles mantêm uma relação simbiótica com o corpo humano. Nós fornecemos um ambiente estável e alimentos, e eles nos ajudam com funções essenciais, como a digestão e a proteção contra infecções. No entanto, após a morte, a dinâmica muda completamente. Os micro-organismos que anteriormente eram nossos aliados agora se tornam os principais responsáveis pela quebra dos tecidos corporais. O intestino, que abriga a maior parte desses micro-organismos, se transforma em um ponto de partida para sua expansão. Com o colapso do sistema imunológico e a cessação do fluxo de oxigênio, bactérias como as anaeróbicas, que não dependem de oxigênio para sobreviver, passam a dominar o processo. Elas se reproduzem de maneira acelerada e começam a consumir os tecidos mortos, provocando a decomposição anaeróbica, que gera os gases típicos da putrefação. Micro-organismos e o ciclo natural da vida. Para esses micro-organismos, a morte do hospedeiro é o equivalente a um navio afundando. O ambiente que antes oferecia segurança e estabilidade está se tornando inóspito. Mas, em resposta a essa crise, ocorre um aumento exponencial na reprodução bacteriana. Essa explosão de crescimento é uma tentativa evolutiva de garantir que as bactérias possam sobreviver e se espalhar para novos ambientes, eventualmente completando seu ciclo de vida em outro lugar. Com o avançar da decomposição, outros organismos começam a participar desse ciclo natural. Insetos, como as moscas varejeiras, depositam seus ovos em áreas do corpo em decomposição, e suas larvas se alimentam dos tecidos em estado de putrefação. Eventualmente, o corpo se transforma em um ecossistema dinâmico, onde os nutrientes que antes pertenciam ao corpo humano são redistribuídos ao meio ambiente, contribuindo para o ciclo de vida de outras espécies. Este processo, embora possa parecer sombrio, é parte de um ciclo natural maior, onde a vida e a morte estão interligadas de forma intrínseca. A decomposição do corpo após a morte é essencial para o retorno de nutrientes ao ecossistema, alimentando o solo e permitindo o crescimento de novas formas de vida. A pesquisa da doutora de Brui lança luz sobre essa fase da vida que muitas vezes ignoramos, mas que desempenha um papel crucial na manutenção dos ecossistemas e no equilíbrio da natureza. Se você gostou desse vídeo e quer continuar aprendendo sobre curiosidades e temas fascinantes sobre o corpo humano e a saúde, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos conteúdos. E, claro, dê uma olhada nos outros vídeos do canal. Tem muito mais esperando por você. Até o próximo vídeo.